Fala, investidores, Marcos aqui, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. E meus amigos, você sabe que dia que é hoje? Você sabe que dia que é hoje? Dia 22 de maio, te lembra alguma coisa? Você já ouviu falar sobre essa data tão importante para aqueles que conhecem o Bitcoin? Sim ou não? Sim ou não? Acredito que sim, né? Hoje, então, é o Bitcoin Pizza Day. Um dia que um maluco, ou talvez não, né? Um entusiasta do mercado cripto pagou 10 mil bitcoins por duas pizzas. 10 mil bitcoins por duas pizzas que hoje equivalem a 1,1 bilhões, não é milhões, é bilhões de dólares por duas pizzas. Loucura, hein? Mas naquela época, para ele, né? Esse saldo total de bitcoins, esses 10 mil bitcoins valiam apenas 41 dólares. Mesmo assim, tá meio caro, não tá? Uma pizza 40 dólares, pô, já é o quê? Porque o dólar naquela época era totalmente diferente, né? Tinha um poder de compra totalmente diferente. Mas enfim, 1,1 bilhão de dólares por duas pizzas. E cada vez esse valor vai aumentar mais e mais e mais, né? Bitcoin já tá aí a 111 mil dólares por unidade. E tende a bater 1 milhão de dólares no médio e longo prazo. E isso é uma loucura total. Se fosse você no lugar dele, tivesse comprado essas... Foi a primeira transação da história, tá? Primeira transação que alguém recebeu o Bitcoin como meio de pagamento, né? Primeira vez na história, duas pizzas, 10 mil Bitcoin. Se fosse você, você estaria arrependido hoje? A grande verdade, meus amigos, é que o Laszlo, né, que foi o programador que fez essa transação, ele tem muito mais Bitcoins do que apenas esses 10 mil, né? Se ele pagou 10 mil nessas pizzas, sabendo do potencial do ativo, que ele seria reconhecido como um meio de troca, né? Depois uma reserva de valor, é porque ele tinha muito mais Bitcoins. Então o cara já tá multibilionário. Mas ficou aí pra história esses 10 mil Bitcoins em duas pizzas. Meus amigos, eu vou compartilhar a tela aqui com vocês pra gente fazer, né, dar uma olhada no que está acontecendo nessas últimas 24 horas com o mercado, com o Bitcoin, com as criptomoedas. Eu vou falar sobre o calendário econômico. Hoje teve a divulgação de dados econômicos muito importantes, como, por exemplo, os pedidos contínuos por seguro-desemprego, não somente ele, né, mas os pedidos iniciais, o PMI industrial, PMI composto, PMI de setor de serviços e por aí vai, discursos aí do membro do FONC. E a gente vai trocar uma ideia sobre esses dados econômicos e sobre como os mercados estão reagindo nesse curtíssimo prazo. Lembra da alta do dia 20? A gente vai dar uma olhada também, né? Do dia 20 até o dia 22, será que o preço já subiu bastante? Vamos acompanhar, vamos olhar junto. Mas se você gosta do conteúdo que eu trago aqui pra vocês, não esquece de dar aquela força, aquela moral, chapuleta o dedo no like, se inscreve no canal. Não sei se vocês sabem, mas eu também faço faculdade de tecnologia, né? Eu faço aí análise e desenvolvimento de sistemas. E essa semana apertou, semana de prova, meus amigos, apertou, então não consegui fazer live pra vocês, nem ontem, nem hoje. Mas você não fez live porque você tá à toa aí, você tá com preguiça? Eu vi um comentário falando que eu tava com preguiça. Não, meus amigos, ó, tô igual um maluco estudando aí pras provas, porque quem faz faculdade de tecnologia sabe, não é fácil, meus amigos. Então vamos lá, pessoal, quinta-feira, 22 de maio de 2025, tá aqui os dados econômicos que saíram, né, na parte da manhã, agora na parte da tarde também estão saindo alguns. E eu preparei esse estudo aqui. Então, análise macroeconômica dos Estados Unidos, indicadores econômicos principais, desemprego, pedidos contínuos por seguro-desemprego. Qual foi o dado, Marcos? Qual que era a projeção e assim por diante? Dado atual, 1.903.000 empregos, novos pedidos, né, por auxílio-desemprego, acima da projeção e do anterior. A projeção era de 1.890.000, o dado anterior é de 1.867.000. Análise, sinal de enfraquecimento do mercado de trabalho, pode gerar pressão baixista no dólar. Depois a gente olha para ver se o dólar caiu ou subiu. Pedidos iniciais por seguro-desemprego. Então aqui a gente tinha os pedidos contínuos, né? Aqueles que já estão acontecendo, são contínuos. E aqui os pedidos iniciais, ou seja, o pessoal que está dando entrada no seguro-desemprego. Atual, 227 mil. Melhor do que esperado. A projeção era 230 mil, né? Então o dado anterior foi 229, veio um pouquinho abaixo do esperado e isso foi bom para o mercado, né? Ó, leve melhora nos pedidos iniciais, mas o aumento dos pedidos contínuos mostra possível persistência do desemprego que está aumentando, né?
Mas tá bem estável ainda. Tá aumentando, meus amigos, mas o mercado de trabalho americano, como a gente já viu, é bastante resiliente, né? PMIs, em relação ao mês de maio, né? Preliminares. PMI industrial, 52,3. Acima de 50, fase de expansão. PMI de setor de serviços, 52,3. PMI composto, 52,1. Todos acima do nível de 50, expansão, indica força na atividade econômica, especialmente no setor industrial, o que pode sustentar o apetite ao risco e fortalecer o dólar no curto prazo. Vendas de casas usadas não importa tanto pra gente. Aqui a gente teve o leilão dos chips de 10 anos, alta significativa, aumento na demanda por proteção contra a inflação. Os chips podem sinalizar expectativas inflacionárias maiores ou desconfiança nas políticas monetárias atuais, como a gente já viu ontem, né? O mercado está desconfiado e está comprando os chips, que são essa proteção contra a inflação, e também não está comprando título de 10 anos, 20 anos, né, que a gente viu no vídeo de ontem. Tá tendo alguns eventos relevantes que já foram e aqui ainda não saiu, né? Na verdade, acabou de sair, né? Esse aqui a gente não vai analisar ele, porque olha só, aqui no calendário econômico, ó, Fed's Balance Sheets. Acabou de sair, ó, 5h30. 5h30. Saiu então dentro do prazo? Deixa eu ver aqui, deixa eu conferir com vocês se a gente já tinha pegado ele, ó. Não, ó, faltava 5 minutos. Então esse aqui a gente vai pular. Depois eu trago uma análise para vocês mais específica sobre ele. Então, ó, resumo estratégico. Tendência do dólar USD leve alta, sustentado por dados positivos do PMI e leve melhora em desemprego inicial. Porém, o aumento dos pedidos contínuos e o fraco desempenho do setor imobiliário exigem cautela. Impacto dos mercados. Ações neutro e levemente negativo, em função dos dados de moradia fraco. O ouro, meus amigos, pode se beneficiar de incertezas inflacionárias, alta do chips, e a renda fixa, leilão forte dos chips e alta dos yields mostram pressão para juros futuros mais altos. Vamos ver se o mercado respondeu dessa forma? Bora, vamos dar uma olhada agora então. Primeiramente, o VIX. Né, o VIX, que tá uma maluquice danada, né? Nesse exato momento o VIX tá caindo 2,83%, mas alguma coisa tá acontecendo na Europa, porque lá o risco não para de subir, 12% de alta nessas últimas 24 horas, na Ásia o risco sobe 0,21%, o dólar, meus amigos, subindo 0,34%, e aqui, ó, S&P 500, assim como disse a nossa análise do calendário econômico, né, uma leve lateralização, ou até mesmo correção para o S&P 500. Cadê, Marcos? Ó, ações. S&P 500 neutro e levemente negativo em função dos dados de moradia fraco. E o que aconteceu com o S&P 500 então após a divulgação dos dados? Exatamente, né? O S&P 500 lateral, fraco, não se movendo tanto para lado nenhum. Acho que os dados econômicos do dia de hoje não impressionaram os mercados, pelo contrário, né? Deu até uma desanimada nos mercados, porque se você reparar bem, o Bitcoin saiu lá dos 111 mil dólares, quase 112 mil dólares, chegou a 112 em algumas corretoras, né? E voltou agora para 110 mil dólares. Mas, de fato, como a gente já tinha falado, reforçado, começou aquela alta mais forte, né? A alta mais explosiva, a alta que iria começar a partir do dia 20. Vamos pegar o dia 20 aqui, ó, 20 de maio. Ó, 20 de maio, 19, aqui, ó, 1 hora da manhã, 20 de maio, começou o movimento mais forte de alta no Bitcoin. Ele já subiu algo em torno de 7%. Mas vale ressaltar também que não é apenas essa alta, né? Ele vem em alta já tem um tempo. Olha só, meus amigos, ele está em alta desde lá dos 74 mil dólares, a gente já está falando de 48% de alta. Quem não fez dinheiro com o Bitcoin é maluco, maluco da cabeça. Vamos ver a correlação do Bitcoin com o S&P 500 nessas últimas 24 horas? Eu criei esse indicador aqui muito legal, eu chamei ele de descorrelação entre dois ativos para a gente calcular a descorrelação, né, ou a correlação entre Bitcoin e S&P 500. Então, o S&P 500 já está ali como ativo número 1, e eu vou pegar aqui agora o Bitcoin como ativo número 2. O Bitcoin está ali também, ó. E aqui agora, meus amigos, eu vou colocar, tá aqui para 240 períodos para a gente ver o que acontece, ó. Vamos recalcular. Deixa eu acompanhar aqui com vocês. A 240 não vai, então vamos aumentar aqui, ó. 100 períodos para a gente pegar um prazo maior. Número de candles maiores. Ah lá, ó, a correlação sobe lá para 0,91. Agora sim tá certo, né? Ou seja, uma correlação forte. Ah tá, pessoal. Quando o indicador azul aqui, ele sobe acima dessa linha pontilhada, a gente entra no movimento de descorrelação. Como foi, por exemplo, aqui, ó. Deixa eu mostrar para vocês, ó. Como foi aqui, por exemplo, ó. Tá vendo? O Bitcoin, o indicador aqui nessa faixa superior,
olha só, o S&P 500 caía e o Bitcoin estava subindo, né? Ou seja, um momento de descorrelação entre os dois ativos, né? E quando o mercado fecha também existe essa descorrelação, porque aí a gente não tem os dados do S&P 500. Então, no momento a gente voltou a ter uma correlação forte com o S&P 500 e a gente vai acompanhando esses movimentos de perto. Mas, de fato, Bitcoin está muito forte, né? Muito forte, acima de 110 mil dólares por unidade. E começou aquele movimento do bull market depois do dia 20 que a gente tinha comentado. Galera, sigo com as minhas posições. Amanhã, sexta-feira, provavelmente não vai ter conteúdo aqui no canal, mas eu vou tentar trazer, tá? Vou tentar trazer. Essa semana foi um pouquinho mais difícil por conta das provas que eu estou tendo na faculdade, mas semana que vem a gente tá aí de novo todos os dias para desmistificar esse mercado, que é o mercado cripto, que é o mercado do Bitcoin e a macroeconomia. Meus amigos, um forte abraço a todos então, fiquem com Deus. Hoje, aproveitar, pedir uma pizza, Bitcoin Pizza Day, dia muito importante. E é isso aí, um forte abraço a todos, fiquem com Deus, falou, valeu, é nóis!